Como controlar a ansiedade? Veja 5 dicas eficazes para ter um controle melhor da ansiedade. A ansiedade pode ao mesmo tempo ser um sentimento naturalmente humano, um sintoma de uma doença ou um transtorno mental em si. A diferença está no papel da ansiedade na vida daquela pessoa. Ou seja, uma vez ou outra, todos nos sentimos ansiosos, seja porque vai fazer algo que nunca fez antes, apresentar um trabalho, uma reunião importante. No entanto, quando a ansiedade fica forte ao ponto de prejudicar o dia a dia dessa pessoa, impossibilitando-a de realizar atividades corriqueiras e trazendo sofrimento emocional, existe algo mais sério a se observar. Para que a ansiedade não evolua para um transtorno mental, é importante ficar atento aos seus sintomas e modificar a sua forma de enfrentá-la, e isso acontece no dia a dia, em várias ações. Justamente por isso, separamos 5 dicas que vão te ajudar a controlar a ansiedade, fazendo com que você tenha um dia a dia mais equilibrado e até mesmo ajudando a evitar problemas mais sérios no futuro. No entanto, antes é importante entendermos um pouco melhor o que é a ansiedade em si, e quais seus sintomas. Vamos lá? Veja o que é a ansiedade. Sempre que estamos tensos ou sob pressão, ela vem. Ficamos com a respiração e batimentos cardíacos acelerados, e o estado é de alerta, como se tivéssemos de fugir a qualquer momento. No entanto, hoje em dia, nossa ansiedade é desencadeada muito por fatores psicológicos, não tendo por onde escoar essa energia. É então que ficamos tensos, paralisados e não sabemos o que fazer. Isso acontece poucas vezes ou não traz sofrimento emocional constante. Tudo bem, é normal e você vai conseguir encarar. Mas quando ela fica muito frequente e prejudica sua rotina, pode ser o transtorno de ansiedade ou um sintoma de um outro transtorno mental, como estresse pós-traumático, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo. E, mais do que nunca, é hora de procurar ajuda. Dicas para controlar a ansiedade. A ansiedade, como sentimento, pode ser controlada se incorporamos alguns hábitos na nossa rotina. As dicas a seguir vão ajudar você bastante nisso. Algumas delas parecem ser bem óbvias, mas costumamos não nos dar conta delas quando ansiosos. Portanto, ouvir com atenção cada uma das dicas e tente incorporá-las no seu dia a dia, tanto evitar e amenizar a ansiedade quanto para não deixá-la tomar proporções maiores. Primeira dica: procure organizar sua rotina diariamente. A organização é a maior inimiga da ansiedade. Quando deixamos tudo organizado, sabendo exatamente o que temos de executar e onde procurar, tudo fica mais tranquilo. Caso contrário, você vai se sentir no meio de uma pilha de coisas para fazer que podem tomar proporções assustadoras, muito maiores do que realmente são. Procure colocar as coisas no papel ou cronograma para enxergar o tamanho real de seus afazeres. Segunda dica: invista no autoconhecimento. Somos muito parecidos em muitas coisas, mas cada pessoa tem sua própria maneira de pensar e agir. Portanto, conhecer-se é fundamental. Não se espelhe nos outros para saber o que fazer. Olhe para si mesmo e aprenda a sua própria maneira de reagir e lidar com as coisas. Assim, também é um bom método de encontrar quais são os seus gatilhos para a ansiedade, ou seja, aquelas situações que podem indicar um estado ansioso. Dessa forma, você vai poder contornar essas situações com mais experiência e mudar alguns hábitos em prol disso. Terceira dica: procure entender seus pensamentos e sentimentos. Conversar consigo mesmo é um bom exercício. Sempre que sentir algo, procure entender o que originou aquele sentimento ou pensamento, para identificar quais as coisas relacionadas com tal estado emocional. Entretanto, não fique se cobrando ou questionando o tempo todo sobre o que está sentindo, para não racionalizar demais as emoções. Deve haver um equilíbrio entre querer se entender e se questionar. Quarta dica: aprenda e controle a sua própria respiração. A respiração é um dos pontos mais importantes quando falamos de ansiedade. O controle da respiração tem a capacidade de induzir ou acabar com uma crise de ansiedade, de tão poderosa que é.
Portanto, ao sentir que está em um ritmo respiratório muito acelerado, procure reduzir a intensidade da respiração, puxando para o abdômen e tirando aquela pressão de ar do peito. Inspire e respire profundamente, para conectar-se consigo mesmo e não se deixar levar pelo estado ansioso. Quinta dica: desconfie de seus pensamentos negativos. Geralmente, a ansiedade traz consigo uma série de pensamentos negativos, de que as coisas vão dar errado e que o pior vai acontecer, mas muitas vezes, são só suposições superestimadas do próprio medo. Quando os pensamentos negativos invadirem a sua cabeça, desconfie deles e coloque-os na possibilidade real, sem ficar confabulando sobre o que poderá ser ou poderia ter sido. É possível sim controlar a sua ansiedade. Não se desespere. O controle da ansiedade é possível através da mudança de pequenos hábitos. Portanto, se você se sente ansioso demais, não hesite em começar a perceber-se e mudar seus hábitos. A primeira mudança pode ser justamente pedir ajuda.